Olá, crianças, tudo bem? Sou a professora Marilyn e hoje vamos conversar sobre os símbolos da Páscoa. Preparados para mais um dia de aula? Espero que já tenham organizado seu cantinho de estudos, seus materiais para embarcarmos nessa aventura do conhecimento. Saber de algumas coisas novas e relembrar algumas que já sabemos. Como é que você está, o seu coraçãozinho? Está tudo bem mesmo? Estão se cuidando? Usem máscara se precisa sair de casa. Higienize sempre as mãozinhas com água e sabão ou com álcool em gel. Todo cuidado é importante para se proteger e proteger as pessoas que a gente ama. E todo mundo, não é verdade? O tempo, já observaram como está? Dá uma espiadinha na janela. Será que está nublado, chuvoso ou ensolarado? Que seja um lindo dia para todos nós. Quero desejar uma boa aula para você que está assistindo pela manhã, pela tarde ou pela noite. Agradecemos de coração às famílias pela parceria e a você, estudante, parabéns por toda a dedicação e empenho. Para o momento de oração, aconselho você a dar uma paradinha no vídeo e fazer seus agradecimentos e pedidos, aqueles que estão guardadinhos no seu coração. Se quiser, convide mais alguém da sua casa para fazer esse momento em conjunto, do jeitinho que sua família lhe orienta e lhe ensina. Não deixa de fazer, tá bom? O mundo precisa de mais paz, de saúde e de muito amor. A Páscoa é uma festividade cristã judaica e que é comemorada em vários lugares do mundo. Páscoa, a palavra Páscoa, vem do hebraico Pesach, que significa a passagem. Vamos saber mais sobre essa passagem e como a Páscoa era comemorada antigamente e hoje em dia como é comemorada e quais são as representações dessa festividade. A celebração cristã inspirou-se em uma comemoração judaica. Depois que saíram do Egito, os judeus passaram a celebrar esse dia de libertação todos os anos. Libertação porque os judeus eram escravizados no Egito e partiram para uma terra nova, chamada Canaã, era a terra prometida para os judeus. Essa história é narrada nos Pentateucos. Os Pentateucos são os 5 primeiros livros da Bíblia e faz menção à passagem do anjo da morte no Egito, a 10ª praga, conforme a narrativa bíblica. A Páscoa é, para os cristãos, a festa de maior importância do calendário religioso, uma vez que ressalta um acontecimento de grande importância dentro da fé cristã, a ressurreição. A ressurreição é a passagem da morte para a vida e é entendida no cristianismo como uma demonstração da divindade de Jesus. Para os cristãos, foi por meio da ressurreição que a humanidade teve a redenção de seus pecados. Jesus Cristo, portanto, voluntariamente sacrificou-se para redimir a humanidade e dar-lhe uma nova chance de salvação. É celebrada todos os anos, no domingo, entre 22 de março e 23 de abril. Como não tem uma data fixa, é considerada uma festividade móvel no calendário. Digamos, por exemplo, o Dia das Crianças é comemorado sempre no dia 12 de outubro de cada ano. Então, é uma data fixa, independente do dia que caia. Um dos livros que está no Pentateuco, entre os 5, tem um livro chamado Êxodo e tem um capítulo dele, o 12, que fala como a Páscoa deve ser celebrada. Orienta toda a prática. Em uma das partes, diz o seguinte, que as famílias que tivessem uma quantidade maior de alimento deveriam compartilhar com aquelas que não tinham. E é bem interessante e nos traz um aprendizado. A partilha, a doação, a pensar nos outros. Enquanto a gente tem muito, será que tem alguém que tem bem pouquinho ou nada? E qual seria a minha postura? Traz um ensinamento bem importante para a gente e nos faz lembrar os nossos lanches coletivos, a nossa partilha do lanche na escola. A data da Páscoa simboliza o surgimento da nova vida e que, portanto, traz esperança e renovação. Essa nova vida pode ser novos pensamentos, novas atitudes
e a esperança de um mundo melhor, a partir da nossa casa, da nossa escola e de outras comunidades que a gente estiver. Vamos relembrar alguns símbolos da Páscoa e o que eles representam? A Páscoa é recheada de símbolos representativos, assim como quase todas as celebrações religiosas. A maioria destes símbolos, no entanto, foram sincretizados, misturados pela igreja, pela instituição ou pela comunidade cristã, a partir de costumes e rituais de outras religiões. Ao passar do tempo, outros povos foram sendo conquistados e suas culturas foram se misturando à cultura cristã. Então vamos relembrar alguns símbolos. O coelho da Páscoa, lembra dele? Significa a fertilidade e a esperança. Como este animal está associado com as grandes ninhadas, ele simboliza a fertilidade e a renovação da vida. Foi trazida pelos alemães ao Brasil em meados do século XVII. Isso porque na mitologia alemã, o povo realizava cultos para Ostara, a deusa da fertilidade. Essas celebrações aconteciam com a chegada da primavera, e com a chegada da primavera, os coelhos eram os primeiros animais a aparecerem. O ovo de Páscoa talvez seja um dos símbolos mais conhecidos e associados a essa celebração. Já na antiguidade, era comum presentear as pessoas com os ovos cozidos e coloridos, que simbolizavam a vida e o nascimento. Isso acontecia com a chegada da primavera, e esse costume mais tarde foi adotado pelos cristãos. Já na modernidade, essa tradição passou a ser com os famosos ovos de chocolates. Assim, no domingo de Páscoa, as pessoas costumam presentear os amigos e os familiares com os ovos de chocolate. O Círio Pascal é uma grande vela que é acesa no sábado de Aleluia, simboliza a luz e a ressurreição de Jesus Cristo, e nessa vela estão gravadas as letras Alfa e Ômega, é a primeira e a última letra do alfabeto grego, que representam Jesus como o princípio e o fim. Os sinos. O badalar dos sinos no domingo de Páscoa anunciam a ressurreição de Jesus Cristo. Dessa forma, eles representam o poder da vida em detrimento da morte. O peixe. O peixe é um símbolo cristão que significa vida e representa um importante alimento que é consumido na Sexta-feira Santa. Vale lembrar que um dos episódios mais famosos do Evangelho é quando Jesus Cristo multiplica os peixes e os pães, com o intuito de alimentar uma multidão. Lembram daquela passagem da partilha, onde as famílias partilham a comida que tem, o tanto de comida que tem, eles lembram, ou deveriam lembrar das famílias que não têm. Então, é muito interessante essa passagem da multiplicação também, porque é uma distribuição entre as pessoas que precisam, né, se alimentar, e um exemplo de doação, de entrega, de partilha, de comunhão, de igualdade entre as pessoas, para suprir uma necessidade básica, que é a de se alimentar. Outro ponto importante a destacar é que os apóstolos de Jesus Cristo eram pescadores e por ele eram chamados de pescadores de homens, quando foi propagar a mensagem cristã. Pão e vinho. O pão e o vinho simbolizam o corpo e o sangue de Jesus Cristo e simbolizam a vida eterna e a ressurreição. Estes são um dos mais antigos símbolos do cristianismo e fazem parte das ceias de Páscoa. O cordeiro. Tanto para os judeus como para os cristãos, o cordeiro é um dos símbolos mais antigos. O cordeiro foi o animal escolhido por Moisés para ser sacrificado em homenagem a Deus. Esse ato representou o agradecimento pela libertação dos hebreus da escravidão no Egito. Moisés foi o responsável por conduzir as pessoas a uma nova terra, para um novo lugar. Esse animal é mencionado em passagens bíblicas como sinônimo de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Por isso, para os cristãos, ele significa o próprio Jesus Cristo, que se sacrificou pela humanidade com o intuito de redimir os pecados dos seres humanos. Aí já não precisava sacrificar, como antigamente, matar o cordeiro em homenagem a Deus. A morte de Jesus Cristo
seria suficiente. Não precisava todo ano estar sacrificando os animais. Imagina todo ano matar os cordeirinhos, né, os animais. O próprio Jesus Cristo, ele entrega a vida dele. E aí não precisa mais sacrificar animais. A Páscoa, meus amores, independente se sua fé é cristã ou não, ela nos traz muitos ensinamentos práticos para vivermos em um mundo melhor. Ao invés de termos um desafio, tem uma proposta para você. Escuta a mensagem e depois você vai saber o que eu gostaria que você compartilhasse, tá bom? Páscoa é capaz de mudar, é partilhar a vida na esperança. É lutar para vencer toda sorte de sofrimento. É ajudar mais gente a ser gente. É viver em constante libertação. É crer na vida que vence a morte. É dizer sim ao amor e à vida. É investir na fraternidade. É lutar por um mundo melhor. É vivenciar a solidariedade. É renascimento, é recomeço, é uma nova chance para melhorarmos as coisas que não gostamos em nós, para sermos mais felizes por conhecermos a nós mesmos mais um pouquinho. É vermos que hoje somos melhores do que fomos ontem. A minha proposta é a seguinte: é você fazer um vídeo compartilhando com a gente como você e sua família celebram a Páscoa. Ou como você vai celebrar este ano, se não celebravam, tá certo? Evitem a aglomeração. Faça uma chamada de vídeo com as pessoas que você gostaria que estivesse presente, mas não pode estar fisicamente. Tá no coração, tá no pensamento. Vamos estar juntos nesse momento em conscientização para evitar que vidas se percam. É uma sugestão, né? A Páscoa tem essa mensagem de renovação, de vida. Então não há mortes, não. E sim a vida. Registra tudo. A maneira que vocês vão celebrar e depois envia uma foto pra gente de como foi essa celebração. Vai ser bem legal. Envia pra gente no grupo da turma. E a gente se vê na próxima aula, se Deus quiser. Desejo a todos uma feliz Páscoa, com muita saúde, solidariedade, partilha, doação, muito amor no coração. Beijão pra vocês. Até breve.